Seriam esses objetos interestelares OVNIs de Deus? O mistério dos 7 visitantes do céu. Desde o início dos tempos, o homem levanta os olhos e se pergunta: o que há além das estrelas? Agora, em pleno século XXI da tecnologia, observatórios de todo o mundo começaram a registrar algo que está intrigando os cientistas, astrônomos e até teólogos. 7 corpos celestes vindo de diferentes direções cruzam o sistema solar com trajetórias incomuns. São eles 3 Atlas, R2 Swan, A6 Lemon, N2 Pan-STARRS, 414P Estéreo, K1 Atlas e 240P NEAT. Coincidência ou não, 7 é o número da perfeição divina, o número das trombetas de Apocalipse. Na Bíblia, os 7 representam a completude, o ciclo sagrado do Criador. 7 dias para a criação, 7 trombetas no Apocalipse, 7 selos revelando os mistérios do fim. Os astrônomos descrevem esses corpos como cometas e fragmentos interestelares. Mas será mesmo? Mas há algo neles que ultrapassam o comum. O 3 Atlas, em especial, chamou a atenção de pesquisadores por emitir uma sequência de pulsos regulares, quase como se fosse uma mensagem codificada. Os sinais lembram a sequência de Fibonacci, o mesmo padrão matemático encontrado nas conchas do mar, nas flores, nos galhos das árvores e até mesmo no DNA do ser humano. Seria isso apenas uma coincidência científica ou uma assinatura divina inscrita no espaço? Laboratórios e observatórios de vários países acompanham os 7 visitantes. O sistema Atlas, instalado no Havaí, o Swan, ligado ao satélite Sorro, e o Pan-STARRS, responsável por detectar asteroides e cometas, confirmaram os registros. Estes corpos emitem radiação, reflexos e variações eletromagnéticas que despertam curiosidade e espanto. O 3 Atlas, por exemplo, parece vibrar em intervalos perfeitos, algo que os cálculos humanos compreendem, mas não explicam espiritualmente. A ciência descreve são gases, poeira e gravidade, mas o coração humano sente há algo maior, como se o próprio universo quisesse se comunicar, lembrando à humanidade que há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã consciência humana pode explicar. Assim como no livro dos Salmos, capítulo 19, declara: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. As escrituras são claras, os céus falam, e quando falam é porque algo grandioso está prestes a acontecer. No livro de Gênesis, capítulo 1, o próprio Criador declarou e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para separarem o dia da noite, e sejam elas para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Deus criou o sol, a lua e as estrelas, não apenas para iluminar, mas para servir de sinais. Quando o homem aprende a decifrar esses sinais, ele compreende que o universo é como uma Bíblia viva, escrita em luz e movimento. O número 7 volta a aparecer 7 corpos celestes,
7 trombetas, 7 selos. Em livro do Apocalipse, capítulo 8, está escrito: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocá-la. Cada cometa pode ser como uma trombeta celestial, vibrando com o som do despertar, emitindo sinais na frequência Fibonacci e os enviando para a Terra. Seriam a tocada das 7 trombetas do Apocalipse. Esses sete objetos voadores poderiam ser as 7 trombetas do Apocalipse. Talvez o Criador esteja tocando, não com o som, mas com frequência e luz, para que os que têm olhos espirituais vejam e compreendam. Aquele que tem sabedoria, aquele que tem conhecimento, saberá será que são apenas pedras espaciais, como estão nos contando? Por que tanto reboliço sobre esse assunto? Por que ninguém está falando nada, sendo que tem 7 objetos vindo em direção à Terra, que podem ser naves alienígenas emitindo pulsos, sinais de luzes para a Terra, segundo a numerologia da frequência Fibonacci presente na nossa natureza, em plantas e até mesmo no DNA do corpo humano? Será que está acontecendo um evento bíblico que foi profetizado há milhares de anos atrás e só agora a ciência consegue entender? Em livro de Jó, capítulo 38, o Senhor pergunta ao homem: por acaso tu ordenaste amanhã desde os teus dias? Ou fizeste conhecer a aurora o seu lugar? Essa pergunta é uma lembrança de que, apesar da inteligência humana, o controle ainda pertence ao Criador. Os cientistas calculam a órbita do 3 Atlas, mas o homem espiritual sabe: nenhum corpo celeste se move sem permissão do Criador. As pulsações detectadas pelos telescópios podem representar uma harmonia cósmica na frequência de Fibonacci, a vibração da própria palavra de Deus, ecoando pelos confins do universo, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. As 7 trombetas relatadas no livro de Apocalipse poderiam ser 7 frequências emanadas por esses 7 objetos interestelares. A vibração é o som em movimento, e o som é uma das formas mais antigas de comunicação. No princípio, Deus criou todas as coisas com a voz. Disse: haja luz, e houve luz. Assim o universo vibra com o eco dessa primeira palavra até hoje. O som das trombetas do Apocalipse podem ser entendido também como frequências espirituais, despertando os que dormem e revelando os planos de Deus. E se os 7 objetos estivessem alinhados como notas celestiais de uma sinfonia divina, cada um tocando uma melodia silenciosa, uma vibração que desperta, um sinal de luz enviado para a Terra, como o caso do 3 Atlas, o espírito humano, ao olhar para o alto e lembrar o tempo está se cumprindo. Isso seria um chamado espiritual do céu. O mundo olha para as estrelas e vê apenas pedras e poeira, mas o homem espiritual vê mensagens. O livro do profeta Daniel, capítulo 12 diz: os entendidos resplandecerão como o brilho do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre, eternamente. Talvez o Criador
esteja chamando os seus filhos e se tornarem como as estrelas. Nessa transição planetária, os 7 cometas, supostos 7 cometas, com suas órbitas e sinais, podem simbolizar o despertar da humanidade, o início de uma nova era de entendimento entre ciências e fé. A vinda desses objetos interestelares poderia ser um último chamado para a humanidade, ou quem sabe, o arrebatamento relatado na Bíblia, o arrebatamento do Criador. Os 7 sinais celestes continuam sua jornada silenciosa, enquanto a ciência observa. Os que têm fé percebem que há algo além dos cálculos. A Terra, cercada por mensagens do espaço, parece estar prestes a ouvir algo grandioso. O som das trombetas de Deus. No livro de Mateus, capítulo 24, o próprio Cristo advertiu: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra, angústia entre as nações. Essas palavras ecoam como um lembrete. Os sinais não viriam apenas para assustar, mas para acordar a humanidade do seu sono profundo. O homem moderno se esqueceu de olhar para cima, mas agora a própria criação o olha de volta. A sequência de Fibonacci detectada no 3 e Atlas para simbolizar a harmonia da criação, um padrão sagrado que governa tudo, que está presente até mesmo no nosso DNA, da menor célula da galáxia, tem formas espirais, assim como as galáxias. Talvez o Criador esteja falando em sua própria linguagem, e só que tem ouvidos espirituais conseguem compreender. O livro de Joel, capítulo 2 diz: tocai as trombetas em Sião, e daí o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem chegado o dia do Senhor. E se essas trombetas já estivessem sendo tocadas, não em som audível, mas em vibrações cósmicas, frequências que cruzam o universo, e se despertam os corações dos que buscam a verdade. As antigas escrituras falam de carruagens de fogo, de anjos descendo dos céus, de luzes que acompanham os profetas. O profeta Ezequiel descreveu uma visão em que via rodas dentro de rodas, brilhando como metal em brasa e movendo-se em todas as direções, guiada por seres espirituais. Seriam esses seres relatados na Bíblia, os conhecidos como hoje alienígenas. Hoje os astrônomos veem objetos que cruzam os céus e mudam de direção, de forma que desafiam a física. Alguns os chamam de objetos interestelares, outros de mensageiros, de naves alienígenas. E se essas aparições não fossem simples fenômenos naturais, mas manifestações espirituais, os anjos de Deus, ou melhor, os OVNIs de Deus, os mesmos sinais que os profetas antigos presenciaram, traduzidos agora pela linguagem da ciência atual, a Bíblia revela em livro de Apocalipse, capítulo 9. O 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Uma estrela que cai do céu, ou talvez um objeto vindo das profundezas do espaço como um disco voador, abrindo os mistérios que o homem ainda não compreende. Alguns cientistas alertam os corpos Atlas, Swan e Pan-STARRS podem se fragmentar ou alterar trajetórias inesperadas. Mas esse inesperado for justamente o cumprimento da profecia,
E se as 7 trombetas não forem sons, mas sinais, a cada uma representando uma mensagem enviada de uma nave alienígena super tecnológica, talvez não estejamos diante de uma invasão alienígena, mas sim de uma revelação celestial. Os anjos do passado, vistos pelos profetas, podem ser os mesmos mensageiros de luz que agora se manifestam através dos objetos interestelares, confundindo a ciência e despertando os corações. O Criador nunca deixou de falar, fomos nós que deixamos de ouvir. E no silêncio, entre as estrelas, ecoa a voz do livro de Revelações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Os céus estão em movimento. As trombetas podem não ser o que pensávamos. Talvez toquem em luz, em energia e vibração. A ciência capta os sinais, a fé entende o propósito. O universo é um templo vivo e cada estrela é uma nota de uma sinfonia divina tocada pelo Criador. Olhem para o alto, porque o tempo do despertar da humanidade chegou. Pela Federação Galáctica de Mundos, pela libertação do nosso planeta, que é um planeta prisão. Estes seres viajantes estão vindo para nos libertar desta prisão sem muros. Para bom entendedor, meia palavra basta. E até o próximo vídeo.